Depois de deixar minha esposa no aeroporto para sua viagem de negócios, meu filho de 10 anos sussurrou: Papai, não podemos voltar para casa. Eu ouvi minha mãe planejando algo ruim para nós. 30 minutos depois, eu congelei quando vi nossa casa cercada por homens estranhos. Eu estava casado há 12 anos. 12 anos de um casamento que eu achava perfeito. Minha esposa sempre foi atenciosa, carinhosa, a mãe perfeita para o nosso filho. Mas naquele dia, tudo desmoronou em questão de segundos por causa de uma frase que meu menino sussurrou no meu ouvido. Se você está gostando dessa história, deixa o like aqui embaixo. Agora vamos continuar porque o que aconteceu depois foi ainda mais chocante. Tudo começou numa terça-feira de manhã. Minha esposa tinha uma viagem de negócios importante, ia ficar fora por 5 dias. Ela trabalha como gerente de projetos numa empresa grande e viagens assim eram comuns. Eu e meu filho a levamos até o aeroporto bem cedo, por volta das 6 horas da manhã. No carro, ela estava estranha, mais quieta que o normal. Mexia no celular sem parar e desviava o olhar toda vez que eu tentava conversar. Pensei que fosse nervosismo pela viagem. Ela me deu um beijo rápido antes de sair do carro, abraçou nosso filho e entrou correndo no terminal. No caminho de volta para casa, meu filho estava quieto no banco de trás. Ele sempre foi um menino observador, mais maduro que a idade. Olhei pelo retrovisor e vi que ele estava com uma expressão séria, quase assustada. "Tá tudo bem, campeão?" perguntei. Ele não respondeu de imediato. Foi aí que ele se inclinou para frente entre os bancos e sussurrou bem baixinho no meu ouvido: "Papai, não podemos voltar para casa." Meu coração disparou. "Como assim, filho? Por quê?" Ele olhou para os lados como se tivesse medo de alguém estar ouvindo, mesmo estando só nós dois no carro. "Ontem à noite, eu acordei para beber água. A mãe estava no escritório, falando no telefone. Ela não me viu. Eu ouvi ela dizendo que assim que saísse para o aeroporto, uns homens iam entrar em casa. Ela falou que a gente não ia estar lá quando ela voltasse. Senti meu sangue gelar. Parei o carro na beira da estrada. Minha mente estava correndo. Meu filho tinha que estar enganado. Minha esposa jamais faria algo assim. Mas olhando para o rostinho dele, vi que ele estava apavorado. Ele não estava inventando. "Filho, você tem certeza absoluta do que ouviu?" Ele balançou a cabeça que sim, com os olhos cheios de lágrimas. "Ela disse que contratou uns homens. Falou que eles iam resolver o problema de uma vez." "Papai, eu tô com medo." Abracei meu filho ali mesmo. Minha mente estava um caos. O que eu fazia? Voltava para casa, chamava a polícia, e se fosse um mal-entendido, decidi que não podia arriscar. Mesmo que fosse apenas 10% de chance de ser verdade, eu não ia colocar meu filho em perigo. Peguei o celular e liguei para meu irmão. "Preciso de um favor urgente. Não pergunte nada agora. Posso ficar na sua casa hoje?" Ele sentiu o desespero na minha voz e concordou na hora. Mas antes de ir para a casa do meu irmão, precisava saber se era real. Dei a volta e voltei em direção ao nosso bairro, mas parei 2 ruas antes. Estacionei o carro num lugar discreto. "Filho, quero que você fique aqui. Portas trancadas. Vou só dar uma olhada de longe, ok?" Caminhei até a esquina de onde dava para ver minha casa. Eram quase 8 horas da manhã. O que eu vi me fez tremer dos pés à cabeça. Tinha uma van preta estacionada bem em frente à minha casa. 2 homens grandes, vestindo roupas escuras, estavam parados na calçada olhando para todos os lados. Meu filho estava certo. Minha esposa realmente tinha planejado algo. Mas por quê? O que eu tinha feito? Éramos felizes, ou pelo menos eu achava que éramos. Voltei correndo para o carro. Entrei e abracei meu filho. "Você salvou nossas vidas, campeão. Você foi muito corajoso." Ele começou a chorar no meu ombro. Fomos direto para a casa do meu irmão. No caminho, liguei para o meu melhor amigo, que é advogado. Contei tudo. Ele ficou em choque. "Cara, você precisa registrar isso. Mas primeiro precisa de provas. Só a palavra do seu filho pode não ser suficiente. Ela pode alegar que ele inventou ou entendeu errado." Ele tinha razão.
Eu precisava de provas concretas. Mas como conseguir? Então me lembrei. Tínhamos câmeras de segurança em casa. Elas ficavam gravando direto na nuvem. Peguei meu notebook e acessei o sistema. Minha mão tremia enquanto digitava a senha. O que eu ia encontrar ali? Voltei a gravação para as 7h30 da manhã, logo depois que saímos. Por 15 minutos nada aconteceu. Então, às 7h45, a van preta apareceu. 3 homens desceram. Um deles tinha uma pasta na mão. Eles olharam ao redor e foram direto até a porta da frente. Um deles tirou alguma coisa do bolso. Parecia uma chave. Meu Deus, eles tinham chave da minha casa. Entraram como se fossem os donos do lugar. Fiquei ali, paralisado, vendo aqueles homens andando pela minha sala. Eles começaram a procurar algo. Abriam gavetas, armários, revistavam tudo. Depois de meia hora dentro da casa, eles saíram. Mas antes de ir embora, um deles atendeu o celular bem em frente à câmera da varanda. Aumentei o volume ao máximo. Não tem ninguém aqui. Eles sumiram. Liga para ela e avisa. Senti um frio na espinha. Liga para ela. Minha esposa. A primeira micro-história tinha se fechado. Agora eu sabia com certeza. Minha esposa tinha planejado algo contra mim e meu filho. Mas o que exatamente? Quem eram esses homens? E, principalmente, por que ela faria isso? Eu precisava de mais respostas antes de tomar qualquer atitude. Fiquei na casa do meu irmão com meu filho. Ele estava abalado, mas tentando ser forte. Expliquei que íamos ficar ali por uns dias até eu resolver tudo. Meu irmão me ofereceu todo o apoio. Ele nem conseguia acreditar no que estava acontecendo. Cara, a Marina sempre pareceu tão dedicada à família. Isso me fez pensar. Será que eu tinha sido cego esse tempo todo? Comecei a revirar minha memória em busca de sinais. Nos últimos 6 meses, ela realmente estava diferente. Mais distante. Saía mais vezes sozinha. Dizia que era trabalho, reuniões, eventos da empresa. Eu nunca desconfiei de nada. Então me veio uma ideia. Ela sempre deixava as contas bancárias abertas no computador de casa. Eu tinha acesso à nuvem dele. Entrei no sistema e baixei todos os arquivos. Comecei a procurar por extratos bancários, comprovantes, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista do que estava acontecendo. Encontrei uma pasta chamada Pessoal Não Abrir. Que esposa coloca uma pasta com esse nome no computador compartilhado? Abri sem pensar 2 vezes. Dentro tinha documentos escaneados, conversas impressas e extratos de uma conta que eu não conhecia. Uma conta só no nome dela. Os extratos mostravam transferências enormes, valores de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais saindo da conta nos últimos meses. No total, eram mais de 120 mil reais. Para onde estava indo todo esse dinheiro? Olhei os comprovantes. As transferências eram para uma empresa chamada Soluções Definitivas LTDA. Joguei o nome no Google. Nada, absolutamente nada, nem site, nem endereço, nem registro público. Era uma empresa fantasma. Meu coração começou a bater mais forte. Soluções definitivas. Que tipo de solução minha esposa estava comprando por 120 mil reais? Continuei procurando nos arquivos. Encontrei prints de conversas de WhatsApp. Ela estava conversando com alguém salvo como R apenas. Li as mensagens e meu mundo desabou. Preciso que seja rápido e limpo. Não pode parecer intencional. Meu filho não pode desconfiar de nada. A resposta de R. Tranquila, meu amor. Já fiz isso antes. Vai parecer um acidente. Em 1 semana você vai estar livre e a gente pode finalmente ficar juntos. O dinheiro do seguro de vida dele vai dar pra gente começar nossa nova vida. Eu não conseguia respirar. Minha esposa não só queria me eliminar, ela tinha um amante, alguém que aparentemente era o responsável por contratar esses homens. E ela tinha um seguro de vida meu que eu nem sabia que existia. Continuei lendo. Quanto mais eu lia, mais doente eu ficava. Eles planejavam isso há meses. Encontrei mais prints.
Ela dizia: já transferi mais 60 mil hoje, é o último pagamento. Você garantiu que não vai ter como rastrear até nós? A resposta: garantido. Os caras são profissionais. E depois que acontecer, eu vou estar do outro lado do país com um álibi perfeito. Tinha até fotos. Ela e um homem que eu nunca tinha visto, abraçados, se beijando, em restaurantes caros, em hotéis. Como eu fui tão cego! Todas aquelas viagens de trabalho, aquelas reuniões que terminavam tarde. Ela estava construindo uma vida paralela enquanto planejava acabar com a minha. Salvei tudo, cada documento, cada conversa, cada comprovante. Mandei tudo para meu advogado por e-mail. Ele me ligou 5 minutos depois. Isso é tentativa de homicídio premeditado. Você precisa ir à polícia agora. Não amanhã, não depois. Agora. Sua voz estava alterada. A segunda micro-história se fechava com a revelação completa. Não era só sobre me tirar da jogada. Era sobre um plano elaborado envolvendo dinheiro, seguro de vida e um amante que estava coordenando tudo. Mas ainda faltava uma peça. Quem era esse R? E como eu ia provar tudo isso de forma definitiva? Fui até a delegacia com todas as provas. O delegado ouviu minha história com atenção. Mostrei os vídeos das câmeras, os extratos, as conversas. Ele ficou sério. Isso é grave, muito grave. Vamos abrir um inquérito imediatamente. Mas preciso que você entenda uma coisa. Até prendermos essas pessoas, você e seu filho correm perigo. Ele me ofereceu proteção policial, mas eu recusei. Tinha um plano melhor. Meu advogado sugeriu: e se a gente virasse o jogo? Deixa ela pensar que o plano deu certo. Quando ela voltar, a gente arma uma surpresa. O delegado concordou. Pode funcionar. Vamos pegar ela e o comparsa em flagrante. Montamos uma operação. Eu e meu filho íamos continuar escondidos. Quando minha esposa voltasse da viagem, polícia e advogado estariam esperando dentro da casa. A ideia era fazer ela confessar tudo, achando que tinha conseguido. Gravar a confissão e prender todo mundo envolvido. Os 5 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Minha esposa me ligou 3 vezes. Eu não atendi. Mandei mensagem dizendo que estava sem bateria e usando o celular do meu irmão. Ela respondeu normal, perguntando como estava o filho, dizendo que estava com saudade. Que atriz incrível! Finalmente chegou o dia, sexta-feira. O voo dela chegava às 18 horas. Às 15 horas, eu, meu advogado, o delegado e 2 policiais à paisana estávamos dentro da minha casa. Instalamos microfones escondidos na sala, câmeras extras. Tudo tinha que ser registrado perfeitamente. Às 19 horas, ouvimos o barulho da chave na fechadura. Ela entrou, largou a mala na sala e olhou ao redor. Pegou o celular e ligou para alguém. Oi, amor. Cheguei. A casa está vazia mesmo. Acho que funcionou. Ela estava sorrindo. Sorrindo. Meu estômago revirou. A voz do outro lado no viva voz. Te falei que ia dar certo. Agora é só esperar a poeira baixar. Daqui uns dias declaram desaparecimento, depois acidente, e em alguns meses você recebe o seguro. Onde você tá? Tô louco de saudade. Ela riu. Calma. Vou tomar um banho e já vou te encontrar. Foi quando eu saí do escritório. Ela me viu e o sangue sumiu do rosto dela. Ficou branca como papel. Deixou o celular cair no chão. Como você? Não conseguia formar frases. Atrás de mim, o delegado e os policiais apareceram. Marina Silva, você está presa por tentativa de homicídio. Ela entrou em choque. Começou a gritar que era mentira, que ela não tinha feito nada. Mas quando o delegado mostrou que tínhamos gravado a ligação dela agora e tínhamos todas as provas, ela desmoronou, caiu de joelhos no chão e começou a chorar. Eu sinto muito, não era para ser assim. Os policiais a algemaram. Pegaram o celular dela do chão. A ligação ainda estava ativa. Do outro lado, o tal R estava ouvindo tudo. Marina, o que está acontecendo? O delegado pegou o telefone. Aqui é a polícia.
Identifique-se e nos informe sua localização ou vamos rastreá-lo. Silêncio. Depois a ligação caiu. Mas não importava. Tínhamos o número dele, os registros de transferências, tudo. Eles rastrearam e prenderam o cara 3 horas depois tentando fugir pela rodovia. Ele confessou tudo em troca de redução de pena. Era um ex-policial corrupto que vendia esse tipo de serviço. Descobri que minha esposa tinha tirado um seguro de vida de R$2 milhões no meu nome 6 meses antes. Ela era a única beneficiária. Todo o plano era para ficar com esse dinheiro e começar uma nova vida com o amante. Eles iam sumir do país assim que ela recebesse o seguro. O plano deles era fazer parecer que eu e meu filho tínhamos sofrido um acidente. Os homens que invadiram minha casa estavam procurando a gente para executar o serviço. Se não fosse pela coragem do meu filho em me contar o que ouviu, nós dois estaríamos mortos agora. Minha esposa foi condenada a 22 anos de prisão. O comparsa dela pegou 18 anos. Os 3 homens que foram contratados também foram presos. Cada um pegou entre 10 e 15 anos. A empresa fantasma foi investigada e descobriram que era uma organização criminosa que atuava há anos. Entrei com divórcio imediatamente. Consegui a guarda total do meu filho. Ela perdeu todos os direitos. O juiz foi muito claro. Uma mãe que planeja tirar a vida do próprio filho não merece nenhum tipo de convivência. Meu menino não quis mais vê-la. Foi uma decisão dele e eu respeitei. Hoje, 3 anos depois, eu e meu filho estamos reconstruindo nossas vidas. Nos mudamos de cidade para começar de novo. Ele faz terapia e está bem melhor. Ainda tem pesadelos às vezes, mas está aprendendo a lidar. Eu também faço terapia. Confiar em alguém de novo é difícil depois de algo assim. Mas a vida continua. Aprendi que às vezes as pessoas que dormem do nosso lado são as maiores estranhas. Aprendi que um casamento perfeito pode ser só uma fachada, mas principalmente aprendi que a intuição de uma criança pode literalmente salvar vidas. Se eu não tivesse acreditado no meu filho naquele dia, essa história teria um final muito diferente. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir minha história. Deixa o like aqui embaixo se você gostou e me conta nos comentários de onde você